os internautas que vão chegando aí aos poucos, aos futuros internautas que irão assistir essa palestra. E hoje nós teremos como palestrante Dinalva Macedo com o tema Morte na Visão Espírita. Boa tarde, Dina. Boa tarde, linda, né? Boa tarde às pessoas que já estão no chat, Delmide Macedo, né? Quero dar boa tarde também para a dona Benice, lá em Araçá, Cariacá, na comunidade quilombola, no município de Bom Jesus da Lapa, linda. Ela está assistindo. Que bacana! É porque ela não coloca, ela não escreve no chat, entendeu? Um abraço, dona Benice. Abraço, dona Benice, em Bom Jesus da Lapa. Que bacana, bom demais. Dinalva, você quer já começar a sua autodescrição? Pode começar. Eu acho importante fazer a autodescrição, né, linda? Verdade. Eu sou uma mulher branca, né? De 58 anos de idade. Estou com o cabelo assim, loiro, curto, próximo aos ombros, de óculos, de armação preta. Estou com batom... Que cor é essa aqui, linda? Meio que avermelhado, né? Mas é mais para escuro, né? E estou com uma blusa azul, numa cadeira também azul. Atrás de mim tem um estante com alguns livros, tanto livros da doutrina espírita como livros da área acadêmica. Muito bom. Então, vou começar a fazer a minha, né? Linda Berck Macedo está assim com o cabelo em transição, né? quase ainda, está ainda meio que preto ainda, mas tem as partes brancas em cima, né, Dina? Estou usando o óculos tem uma armação preta, branca, vermelha. Estou sem os brincos, com um batom meio cor de boca mesmo. Estou com a blusa meio roxa com os detalhes brancos também, com o emblema do Albergue Nosso Lar. E atrás de mim tem um banner da Portal Rádio Web. E é isso aí, né? Muito bom. Inicialmente, vamos aí passar um vídeo de meu querido irmão Delmídio Macedo, que Dinalva não conhece, não é? Vou lhe apresentar agora. Lembrando da idade, já vou dizer logo até a data, porque aí eu já estou recebendo, já aceito o presente dos nossos internautas. Dia 23 de março, estou completando 54 anos, olha só. Brincadeirinha, mas, né, de qualquer forma a gente faz o merchan. Bom, inicialmente a gente vai ouvir uma harmonização aí de Delmídio Macedo, a música Quanta Luz. Então, quando a gente passar, a gente, né, afasta um pouquinho e depois retoma. Vamos lá.
Bacana demais. Bacana demais ouvir Delmídio Macedo. Lembrando que a palestra de hoje ela está sendo transmitida pela fanpage do Albergue Nosso Lar, pelos canais do YouTube do Albergue Nosso Lar e da União Espírita de Guanabi. Hoje teremos aí Dinalva Macedo, ela que é membro aí do Núcleo Espírita Obreiros do Porvir, faz parte da União Espírita de Guanabi, do CR 24. Hoje com o tema A Morte na Visão Espírita. Seja bem-vinda, Dina, para falar sobre um tema tão importante. Seu microfone. Eu quero agradecer, né, por essa oportunidade, porque quando preparamos um tema para poder refletir acerca, com certeza nós passamos a olhar para nós mesmos. As reflexões produzidas, elas vão servir para que possamos fazer uma autoanálise, uma autorreflexão, né? E uma autoavaliação de nossas vidas. E como é que nós enfrentamos a morte, né? E então, esta tarde, primeiramente, vai servir para mim e para as pessoas que vão estar assistindo agora ou futuramente, né, Linda? É isso aí. Gravar, isso é muito bom. É isso aí. Uma ótima tarde aos nossos internautas que estão presentes, e aos futuros internautas. Dinalva, a palestra é toda sua. Mais uma vez, muito obrigada, né, Linda Berg Macedo, aí, uma das coordenadoras da SEAC, da Sociedade Espírita Allan Kardec de Guanabi, Bahia. Eu quero agradecer a oportunidade e também reforçar o meu boa tarde, né, para as pessoas que estão registrando no chat, Delmide Macedo, Janine, Dolores, e as pessoas que também que acessam o canal, mas que não registraram no chat. Então, eu mando uma boa tarde também para a Dona Benice, mais uma vez, reforçando boa tarde, na comunidade quilombola de Araçá-Careacá, que fica no município de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Dona Benice é uma pessoa muito querida, que eu gosto imensamente, né? Ela sabe disso, eu a conheci desde 2007, uma grande amiga de meu pai, nesta reencarnação, porque a gente conversa que, com certeza, nós já conhecemos em outras vidas. Um abraço, Dona Benice. Beijos também no coração. Discutir o tema a morte na visão espírita, temos como fundamento maior, né, como referências, o Livro dos Espíritos, que vai discutir sobre a morte, principalmente quando vai falar a segunda parte da vida espírita, né, e a quarta parte. Vamos também trazer reflexões, perpassando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, mas, basicamente, pelo Livro dos Espíritos. Algumas reflexões de Emmanuel, e vamos iniciar, né? Eu vou iniciar com um pensamento de Emmanuel, quando ele diz, né, e nos assinala, que após a morte, a vida continua plena de esperança e trabalho, progresso e realização em todos os distritos da vida cósmica, ajustada às leis de Deus. Emmanuel. A nossa fala desta tarde, ela vai perpassar por alguns questionamentos. Vamos discutir o que sucede à alma após o instante da morte, como a doutrina dos espíritos vê a morte. Após a morte do nosso corpo físico, a alma ela conserva a sua individualidade, ou seja, toda a sua trajetória, né, que vai adquirindo nas suas existências, tanto na perspectiva, né, do adiantamento, como também na perspectiva de alguns equívocos. É dolorosa a separação da alma do corpo? Como é que acontece esta separação? E quando desencarnamos, nós encontramos com os nossos parentes que precederam, os nossos amigos, que já se encontram no mundo dos espíritos. E quando nós desencarnamos também, como é que acontece a questão da consciência? Será que nós recordamos imediatamente a nossa consciência após a morte do corpo físico? O conhecimento espírita nos ajuda a entender a morte, nos ajuda a sair dessa perturbação que nós entramos quando desencarnamos?
A prática do bem, do amor, da caridade nos ajuda? Com certeza, o Livro dos Espíritos vem nos ensinar que os conhecimentos espíritas nos ajudam, mas principalmente a prática do bem, né, do amor e da caridade. São práticas importantíssimas que nos ajudam no nosso desenlace após a morte do corpo físico. A morte na visão espírita, né? Por que nós tememos a morte, né? O que é a morte na visão espírita? No âmbito da doutrina espírita, a morte é o desprendimento total do espírito, do corpo físico, em consequência da ruptura do laço fluídico, que prende ou liga um ao outro quando, então, há o falecimento. É como se fosse uma fruta madura que cai da árvore. Então, a morte na doutrina dos espíritos é o desenlace, né, do perispírito do próprio corpo físico. Mas será que acontece de imediatamente após a morte do corpo físico? Como é que dessa separação da alma do corpo físico? A doutrina espírita vem nos mostrar que o nosso espírito ele não foi criado no momento que nós nascemos, por exemplo, nesta reencarnação, eu assumindo o corpo de mulher, de Nalva Macedo, né, com 58 anos de idade, a doutrina dos espíritos vem nos ensinar que os nossos espíritos precederam e precedem o nosso corpo físico, né? Nós fomos criados simples e ignorantes e passamos pelos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, né? De homem, de mulheres, e agora estamos no planeta de provas, de expiações, e reencarnados neste momento, eu como mulher e outras pessoas, como homens, como mulheres, mas o nosso espírito não foi criado no dia do nosso corpo físico. O nosso espírito precede o nosso corpo físico e continua também após a morte, porque nós não morremos. A imortalidade das nossas almas são imortais. Existem algumas doutrinas, por exemplo, a doutrina materialista, né, que é a doutrina propagada pelo niilismo, é que após a morte não tem mais nada, né? E o corpo físico, a nossa vida resume com a morte do corpo físico. Essa doutrina ela tem consequências terríveis, porque aquilo que a pessoa pratica de bem ou de mal, após a morte, a pessoa equivocada não vai mais ter que resgatar os débitos, né, que praticou. Essa é a doutrina materialista, a doutrina nihilista. Existe uma doutrina, a doutrina panteísta, que é uma doutrina que compreende que o nosso espírito saiu do todo, do cosmos universal, e quando nós desencarnamos, nós retornamos para esse todo, para esse cosmos. E nós perdemos, no caso, a nossa individualidade. Essa doutrina também ela tem consequências, né, parecidas com a materialista. Por quê? Porque não tem como resgatar, nem como assumir as consequências dos nossos atos equivocados, porque nós perdemos a nossa individualidade. A doutrina religiosa dogmática, ou as doutrinas religiosas, elas acreditam, né, que o espírito nasceu no dia do corpo e quando nós morremos, a gente vai para o céu ou para o inferno, né? Ou vamos ficar no purgatório até o dia do juízo final. Ou seja, se nós praticarmos, né, tivermos aqui 80 anos nesta reencarnação e praticarmos 80 anos, não fomos pessoas, né, vamos dizer, não trabalhamos de maneira propícia para que possamos galgar o céu, nós vamos para o inferno eternamente. Então, na realidade, essa doutrina dogmática religiosa, ela não vem abarcar a sapiência, a justiça e a misericórdia divina. A doutrina dos espíritos, né, codificada por Allan Kardec, vem desconstruir essas visões que eu acabei de falar da morte. Vem mostrar para nós que apenas o corpo físico é que morre, mas a nossa alma, ao desprender do nosso corpo, que é o espírito, ele continua vivendo no mundo dos espíritos, assim na terra como no céu. Jesus já nos ensinara.
Nós aprendemos aqui na Terra, né, a evoluir, como também vamos continuar evoluindo no mundo dos espíritos, ou seja, na erraticidade. E é muito importante compreender a morte nessa perspectiva da doutrina espírita, porque vem tirar o véu, vem nos mostrar de maneira lógica, raciocinada, objetiva e clara, como é que precede o espírito após a própria vida, a vida material. Nós somos espíritos que estamos reencarnados momentaneamente e continuaremos espíritos após a morte do corpo físico. Então, a pergunta 149 do Livro dos Espíritos é a seguinte: o que sucede à alma no instante da morte? Os espíritos responderam a Kardec: volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então, volta novamente para o mundo dos espíritos, que é o nosso verdadeiro mundo, é o mundo dos espíritos. Então, após a morte, a doutrina dos espíritos vem nos mostrar, rompendo com aquela perspectiva equivocada do panteísmo e do niilismo, e também das religiões dogmáticas, que após a morte nós conservamos a nossa individualidade, jamais nós vamos perder. Nós vamos conservar tudo aquilo que nós somos. Então, quando nós desencarnamos, nós não vamos virar santos de uma hora para outra. Nós continuaremos sendo o que nós somos aqui, apenas não estaremos com o nosso corpo físico. Se praticamos, né, tivemos uma vida, né, com ações em consonância com os ensinamentos do Cristo, com certeza nós vamos ter uma vida no mundo espiritual também mais confortável, uma vida mais tranquila. Mas se nós, por exemplo, praticamos na nossa vida aqui só equívocos, distanciamos do bem, com certeza nós vamos continuar também resgatando aquilo que nós fizemos de errado. Mas será que nós vamos ficar sofrendo eternamente, queimando no fogo do inferno, entre aspas? Claro que não. Se Deus é misericórdia, se Deus é bondade, se Deus é justiça, nós vamos continuar tendo oportunidade para que nós possamos evoluir, progredir. Tanto na erraticidade, ou seja, no mundo dos espíritos, ou quando nós reencarnarmos, quando adquirimos outro corpo físico. Uma informação bastante importante que a doutrina espírita também nos traz é que tudo aquilo que nós adquirimos, nós não perdemos quando nós desencarnamos. Nós continuamos com toda a nossa bagagem guardada no nosso perispírito, né? Quando nós encarnamos, e no perispírito, no espírito, com a nossa consciência, com nossos equívocos, com nossos acertos, com nossos erros. Nós não perdemos. Nós não retrogradamos, né? Nós não, como já falei, aquilo que nós já alcançamos. Nós podemos até estacionar, podemos estacionar sim, mas jamais nós poderemos perder aquilo que nós já alcançamos. A alma, nós sabemos que nada leva deste mundo, nada materialmente falando, a não ser as lembranças e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, a depender da sua maneira como viveu aqui na Terra, conforme o uso que fez da própria vida, né? Quanto mais pura for, quanto mais evoluída for, compreenderá, né, que o que vai deixar materialmente aqui não adianta, não só serve para aqui agora, e que vai continuar evoluindo em uma outra dimensão, que é a dimensão da vida espiritual. Essa separação da alma e do corpo, ela é dolorosa. Quando nós desencarnamos, né, quando nós estamos desencarnados, nós vamos sentir dor. O que é que os espíritos nos informam? Quando Kardec questiona, na pergunta 154 do Livro dos Espíritos, é dolorosa a separação da alma e do corpo, ou seja, da alma e do corpo? Os espíritos responderam, não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. É como se estivesse assim, preso no exílio e se liberta. Mas isso vai ter também muito a ver com o grau de evolução moral e espiritual do espírito, né, do ser humano.
da alma. Então, a morte natural, né, quando os órgãos do corpo físico eles vão se esgotando com o tempo, em consequência da idade, o ser humano deixa a vida sem o perceber. É como a lâmpada que se apaga por falta do óleo ou por falta da querosene. Né? Eu lembro que quando eu morava na zona rural, ou seja, na roça, até os 11 anos de idade, colocava vamos dizer assim, nas lamparinas, era querosene para dar luz, né? E aí é como se fosse o querosene que fosse acabando aos poucos, aí se liberta deste corpo, do corpo físico. Isso, mais uma vez, ratificando, é quando o espírito vai, vamos dizer assim, André Luiz vem nos falar daqueles que são completistas, ou seja, completista é aquele que veio, aquela pessoa, para viver 70 anos, 80 anos, 90 anos e conseguiu viver 90 anos. São as pessoas completistas que aproveitaram todo o seu tempo na arrumagem terrena, né, para ir evoluindo, para experienciar, para aprender. Existem pessoas que não são completistas, que não, vamos dizer assim, vieram para viver 80 anos, 90 anos, mas acabaram morrendo com 80, veio para 90, morreu com 80, veio para viver 80 anos, morreu com 75, 78, ou até menos. Pode acontecer isso? Com certeza. Principalmente se nós não fizermos bom uso do nosso corpo físico, né, desta vestimenta que Deus nos deu, desta roupagem, deste instrumento maravilhoso, para que o nosso espírito possa evoluir. Às vezes nós acabamos com o cigarro, com as drogas, com a maledicência, ou um acidente, né? Fomos imprudentes. As pessoas também podem morrer na hora que não era na hora chegada. Então, daí é muito importante a gente ter esses conhecimentos para que nós possamos nos precaver e cuidar, né, do nosso corpo que Deus nos emprestou, né, de maneira que venha cada vez mais nos ajudar no nosso progresso, na nossa evolução moral, espiritual e intelectual. Se queremos ter uma boa morte, consequentemente é necessário que tenhamos uma boa vida. Se nós não temos uma boa vida, se vivemos equivocadamente, praticando atos equivocados, praticando mal, com certeza nós não vamos ter uma boa morte. Por quê? Porque nós só colhemos o que nós plantamos. Se nós plantamos espinhos, como é que nós vamos colher flores? Não tem como fazer isso. É a lei da ação e da reação, da causa e do efeito. Mais uma informação importante, né, que nos liberta, que a doutrina espírita vem nos esclarecer, é que ninguém fica desvalido sem a ajuda de nenhum. A espiritualidade amiga está aí para nos ajudar. A equipe, né, espiritual que ajuda nos desencarnes das pessoas, das mortes coletivas, estão ajudando. Todos esses benfeitores espirituais estão ajudando. Mas, às vezes, somos nós que não enxergamos a luz ou as luzes desses benfeitores espirituais. Mas chega um dia que nós vamos acordar e nós vamos rumar à perfeição. Aconteceu isso com o André Luiz, que ele ficou aproximadamente 8 anos no umbral, mas no umbral é o inferno, né, que as religiões dogmáticas falam, umbral. E falam inferno, né, umbral, que é um lugar, né, insípido, um lugar que não é agradável, de sofrimento, etc, etc. Mas ele ficou 8 anos no umbral. Ele acompanhou a decomposição do corpo físico. Mas quando ele lembrou da prece que a mãezinha dele ensinara, quando ele fez o Pai Nosso, e neste momento que ele fez um Pai Nosso, ele conseguiu enxergar a luz, enxergar o seu mentor espiritual, Clarencio, e a partir dessa hora ele foi resgatado, tirado do umbral, ele foi aos poucos se recobrando a sua própria consciência, e é um grande interlocutor do mundo espiritual para nós, que já reencarnou, já escreveu vários livros, né? Inclusive foi através de Franciscano Xavier. Inclusive, um dos livros é Nosso Lar, que tem um filme, é um filme muito importante que eu penso que quem ainda não assistiu possa estar assistindo
O Nosso Lar, um filme muito bom, que vai nos ajudar muito a contar a vida do ponto de vista espiritual. Continuando sobre a separação da alma e do corpo, né, como eu falei, ela só é dolorosa, às vezes, para aqueles espíritos que estão muito apegados à matéria. Muito apegados. Mas há momentos como se fosse um sono. Dormiu, acordou, não sabe nem o que estava acontecendo, como se fosse um sono. Na maioria, entra num torpor, né, numa perturbação que às vezes dura horas, dias, meses, anos, mas depois vai acordar e vai entender de que a vida continua, vai encontrar, né, os seus parentes, amigos e assim por diante. Mais uma vez, né, reforçando aqui sobre a questão da separação da alma e do corpo, na questão 155 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona como se opera a separação da alma e do corpo no momento da morte. Rompe os laços que a retinham, ela se desprende. Então, quando o corpo se desprende do perispírito, aquele fluido luminoso que quando nós estamos reencarnados, né, vivos, entre aspas, né, reencarnados, que nós não morremos, a morte não existe para o espiritismo, esse fluido luminoso, ele corta e afasta o corpo do perispírito. O perispírito ele é um corpo semimaterial e ele guarda, né, ligado ao espírito, vai guardando todas as nossas consciências, né, as nossas ações, os nossos equívocos, as nossas ações positivas e assim por diante. Então, esse laço é como se desatassem, e aí aos poucos, o espírito vai se desprendendo. Então, quanto mais o espírito é materialista, mais ele tem dificuldade de desprender. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica do corpo? Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem, leia-se o ser humano, homem, mulher, crianças, já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro orgânico, da vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para que não necessita da alma. E aqui é importante entender que essa separação ela é auxiliada, né, como eu já falei, pelos benfeitores espirituais. Muitas vezes, uma morte brusca, às vezes o espírito nem vai sentir. Quando acontece a morte orgânica do corpo físico, o espírito de imediato já saiu. Então, ele, às vezes, desprende de imediato. A depender do seu merecimento, da sua evolução moral e espiritual, ele nem vai perceber, né, esse afastamento do corpo, né, a morte orgânica do corpo físico. E qual é a sensação que o espírito sente quando desencarna no momento? Ele vai reconhecer, quando ele reconhece que ele está no mundo espiritual, depende, né? Se pratica o mal, impelido pelo desejo de praticar, no primeiro momento sentirás envergonhado de haveres praticado o mal. Com a alma do justo, as coisas acontecem diferente. Aí sente-se liberto, livre, aliviada. A alma sente aliviada daquele corpo físico, como se fosse um exílio, uma prisão, que dificultava o andar, né, o voar do próprio espírito, ou levitar, né? Então, esse grande peso é afastado, principalmente quando o espírito já está num grau de evolução espiritual maior. A alma, como eu falei, ela tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo físico? Imediatamente não, né? O espírito já vem nos falar, os espíritos responderam a Kardec que não. Porque a alma passa por um estágio de perturbação espiritual, como eu já falei, como se estivesse no torpor, num sono que não abre os olhos, mas não acorda, e não sabe onde que está. Mas, a depender da evolução do espírito, pode ser 2 horas, 1 hora, 1 mês, 2 meses, até anos. Até anos.
Mas um dia essa perturbação ela vai passar, porque os benfeitores espirituais estão aí nos ajudando para que rumamos, né, continuamos evoluindo no mundo espiritual, ou seja, na erraticidade. Muitos espíritos, né, quando eles estão tão apegados à matéria, quando eles desencarnam, eles não sabem nem que eles desencarnaram. Eles continuam, às vezes, voltando nas suas casas, indo para o trabalho, indo para o centro espírita, ou indo para a igreja que eles professam, o credo que eles professam, né, que eles cultivam. Então, indo para o trabalho. Então, vai depender muito da consciência e do grau evolutivo do espírito. Muitos conversam com seus familiares, olham e ninguém responde. Falam, mas o que está acontecendo que meus familiares não estão respondendo? Para nós espíritas, né, que já temos um certo conhecimento, quando a gente começar a conversar com os familiares, né, vai lá para o centro espírita, vai lá quer dialogar no chat da União Espírita, né, ou da SEAC, assim por diante, e aí se não consegue fazer isso, ninguém está nos vendo, a gente começa já a tentar. Será que eu não desencarnei? Será que o meu corpo físico morreu, só o corpo físico? Então, a gente precisa começar a observar isso. Mas é bem importante, né, que a doutrina espírita nos ajuda a entender a morte e o nosso estado após o desencarne, a morte do corpo físico. Mas Kardec também, os espíritos responderam e informaram a Kardec que quanto mais evoluído for o espírito, mais pratica a caridade, muito mais, vamos dizer assim, se torna muito mais fácil compreender. Os conhecimentos espíritos ajudam, mas o que mais ajuda é a prática do bem. Tem pessoas que são até ateus, mas praticam tanto bem. Tem vários relatos aí, né, de que a espiritualidade vem nos informar, casos contando, né, como é que o espírito está no mundo espiritual, como é que o religioso lá da Igreja Católica, o pastor, uma das pessoas, né, um dos espíritos que mais estava de uma maneira mais confortável no mundo espiritual foi um ateu. Como é que pode? Mostra porque praticava o bem, ajudava a praticar o bem, só olhar a quem. E o bem que ele praticou foi tão importante que propiciou para que ele pudesse se libertar, né, dessa vida material e compreender a dimensão espiritual. E então a gente vê como é importante praticar o bem, praticar a caridade que Jesus já nos ensinara, né? Tanto, né? O bom samaritano, né? A caridade do bom samaritano, o BIP, né? Benevolência para com todos, BIP. Indolência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. E a gente, corrigindo, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. É tão importante que nós, para que possamos perdoar as pessoas que nos ofenderam, nós temos que perdoar nós mesmos, né? O auto-perdão é de significância muito grande em nossas vidas, como eu falei em uma palestra no domingo passado aqui, que foi no canal da União Espírita de Guanambi, Bahia. Outro ponto importante, né, que vem ressaltar na questão 164 do Livro dos Espíritos é a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo. É do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Eu já falei que não, né? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente após o desencarne. Pois que se enquanto o homem, ou seja, o ser humano carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria, como se estivesse na matéria. Por isso que, na maioria das vezes, continuam, né, voltando para suas casas, como se estivesse vivendo a vida, continua vivendo a vida como se estivesse encarnado, né? Vai para o trabalho, limpa a casa, né? O que estiver fazendo. Daí é tão importante compreender que a gente já desencarnou, né? De maneira que possamos cada vez mais rumar a perfeição, porque a perfeição é o destino de todos nós. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência? Na pergunta 165 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos espíritos. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Os espíritos responderam a Kardec. Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipa
compreendendo a sua situação, mas a prática do bem e da consciência pura são o que maior influência exercem. O espiritismo ajuda, mas a prática do bem é muito mais importante para nós quando estamos reencarnados, reencarnadas, né? E quando nós também desencarnamos. Mas quando nós desencarnamos, quanto tempo nós vamos passar no mundo dos espíritos, ou seja, na erraticidade, para que possamos reencarnar, né? Em outro corpo físico, mas o espírito é o mesmo, ou no corpo de homem ou de mulher. Quanto tempo nós podemos passar? Quanto tempo? Às vezes, a questão do tempo também varia de acordo com a evolução moral e espiritual, né? De cada espírito, de cada alma. Neste caso, de cada espírito, que a alma é quando nós estamos reencarnados. Pode ser 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Tem espíritos que desencarnaram há 500 anos. Uma certa feita mesmo, nenhuma reunião mediúnica, um espírito, na época era seu Dionísio que estava coordenando essa reunião mediúnica, o Obreiro não funcionava na outra sede, né, que fica próxima à Igreja Católica, aqui em Guanambi, Bahia, e os espíritos já estavam com quase 500 anos desencarnados, e ele estava questionando, cadê aquele céu que tanto me prometeram lá? Cadê aquele céu? Cadê aquele céu? E revoltadíssimo, né? Ele era, na última reencarnação dele, ele era evangélico, ele estava super revoltado, querendo aquele Deus, aquele aquele lugar lá no céu que foi prometido para ele, e ele não estava conseguindo. Aí, por isso que as reuniões mediúnicas, elas são muito importantes, porque elas servem para a evangelização, para educar, para mostrar para os conhecimentos. E aos poucos, foi falando, meu irmão, olha que ano você está, hoje é tanto de agosto de 2000 e tanto, na época era 2000 e pouco no início. 2000 e pouco, porque não era nem 2000 ainda. E aí, o que colocou para ele? Ele falou, mas não, eu estou no ano de tantos anos, muitos anos, há mais de quase 500 anos, na época que foi dada a comunicação. Aí, aos poucos, ele foi reconhecendo, voltou depois, foi reconhecendo. A espiritualidade amiga também levou para uma escola, para um hospital. Vai depender também muito da necessidade de cada espírito, assim na terra como no céu. Se aqui nós temos hospitais, escolas, lá também nós temos hospitais no mundo espiritual, nós temos escolas, então os espíritos são levados para os hospitais, são levados para as escolas, para que possam se esclarecer, para que possam entender o verdadeiro estado que eles se encontram, de maneira que venham continuar a evolução, porque a evolução é o destino de todos nós. Todos nós fomos criados para a felicidade, nenhuma ovelha se perderá. Jesus já nos ensinara isso. Nenhuma ovelha se perderá. Todos nós vamos conseguir a nossa evolução moral e espiritual. Fomos criados para a felicidade. Precisamos ser espíritas para isso? Não importa. Todos somos filhos de Deus. Podemos ser católicos, espíritas, evangélicos, ateus. Todos vamos rumar para a felicidade. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Uns estacionam por muito tempo, mas o importante é que todos vamos conseguir chegar. E quanto mais o espírito vai evoluindo, mais ele vai entendendo, mais ele vai se purificando, mais ele vai entrando em consonâncias com os ensinamentos do Cristo, vivenciando, incorporando os ensinamentos do Cristo, ele vai também ajudando os outros que vão ficando para trás. Os seus familiares, os seus amigos, ou uma cidade, ou um estado, ou um município, ou um país, né? Por exemplo, no nosso país Brasil, Ismael, que é o espírito mentor que nos ajuda a evoluir. No planeta Terra, né, na perspectiva crística, é Jesus, o espírito mais evoluído que pisou no planeta, que é o nosso governador espiritual, que nos ajuda nesse processo de evolução espiritual. Neste momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito difícil, né, de guerras, né, agora, neste momento, guerra muito forte com a Ucrânia e a Rússia, mas ninguém está no leme sem ajuda espiritual. A espiritualidade amiga está trabalhando tanto para ajudar a acabar
com essas guerras, né, com essa guerra. Mas, por outro lado, também, a espiritualidade inferior, que ainda não conseguiu a luz, ela está trabalhando para valer também, para que possa continuar a guerra. Mas o mais importante é que o bem vence o mal. O bem vence o mal. Né? E a nossa evolução moral e espiritual ajuda, né, nessa questão de vencer o mal, de vencer as guerras. E as guerras que nós vamos vencer, primeiramente, são as guerras dentro de nós. A paz está dentro de nós, e aí é importante. Se nós temos uma vida equilibrada, como eu já falei aqui, com certeza nós vamos ter um processo, né, de desencarne também mais aliviado, mais confortável e melhor, mais tranquilo. Eu presenciei, né, o desencarne de algumas pessoas, né, do meu avô, quando ele desencarnou em 1990, maio de 93, né, eu já era espírita, né, eu sou espírita desde um bom tempo, né, desde os anos de 83, 84, né, quando eu conheci meu esposo hoje, Delmir Macedo, né, que é o irmão de Lindaberg Macedo, que está aqui coordenando essa live, essa palestra. E eu gosto de falar isso, mas uma das perguntas que ele me fez foi: você acha que o seu corpo nasceu no dia do seu espírito, ou que o seu espírito nasceu no dia do seu corpo? Eu falei, eu nunca pensei nisso. Foi uma revolução, foi um questionamento revolucionário. Então, quando eu li o Livro dos Espíritos, eu vi como o Livro dos Espíritos nos auxilia com tantas perguntas e respostas maravilhosas que nós vamos compreendendo a nossa dimensão da vida. Agora, voltando aqui para a questão que eu falei, que eu presenciei o desencarne do meu avô, como eu já tinha conhecimento da doutrina dos espíritos, eu fui também falando, eu vi que os pés dele foi esfriando, porque começa dos membros inferiores, vai esfriando, vai passando por outros chakras, etc, etc. O chakra coronário e cardíaco são os últimos a desligarem. E aí eu vi isso, né? E meu avô, aos poucos, ele foi desencarnando, e ele desencarnou. Pelo menos nos meus olhos, a morte orgânica do corpo físico. E fui falando também, o senhor está desencarnado, minha avó precedeu meu avô, né? Já tinha ido antes, tinha morrido em 77, minha avó pode ser que ela esteja aí, o seu pai, outras pessoas que precederam, vai tranquilo, que Jesus está no comando, etc e tal. Do mesmo jeito foi quando Dona Lindaura morreu, né, que foi, eu presenciei a morte dela, minha sogra. Dona Lindaura, também nós fomos falando, eu falei com ela, Dona Lindaura, a senhora está desencarnando, fique tranquila, vê se o seu Dilmídio está aí, se Dona Letícia está aí, que foram os sogros, o sogro e a sogra dela, né, na vida que ela teve, o último aqui, na Terra. Quando eu vi, só vi 2 lágrimas de olhos assim. Depois ela foi tranquila, como um passarinho, como o pessoal mais velho falava isso. Do mesmo jeito, a morte do meu pai, né? Meu pai desencarnou em julho de 2018, nós fomos falar, eu e Macedo, fomos visitar várias vezes, fomos falando com ele aos poucos. E a doutrina dos espíritos me ofereceu e me oferece conhecimentos maravilhosos, porque quando eu saí do meu pai estava na UTI, quando eu saí da UTI aqui do Hospital Regional de Guanambi, Bahia, eu falei, meu pai vai desencarnar logo, logo. Eu e Macedo, a gente conversando, eu fui para a rodoviária, comprei passagem dos meus filhos, que estavam em Salvador, das minhas irmãs, e falei, venha logo, porque pai vai desencarnar. E passado um pouco tempo, meu pai desencarnou e minhas irmãs pegaram o ônibus, e no outro dia você já estava aqui. E aí nós fomos, né, ver caixão, tudo isso. Então, assim, por quê? Porque a doutrina dos espíritos nos ajuda. Muito, muito, muito. Não quer dizer que eu não senti saudades e que eu não sinto saudades, não quer dizer que eu não fiquei triste, mas quando eu lembro que meu pai não morreu, foi apenas o corpo físico, para mim foi assim um alívio muito grande, uma libertação muito grande. E sempre eu converso com ele, oi, seu Duca, como é que o senhor está aí? Está tranquilo? Nós estamos aqui, continue a jornada aí, porque nós estamos aqui. Depois, breve, ou quem sabe, eu espero que demore mais um pouquinho, que nós podemos encontrar no sono, né? Várias vezes, mas assim, desencarnar, quem sabe, mais um tempinho aqui pela frente. Ou Jesus sabe qual é o momento que nós precisamos, né, desse nosso desencarne. Outro ponto importante, voltando aqui para a questão da morte, é que será que os espíritos eles encontram imediatamente os seus amigos, parentes que precederam? Depende, né? Na maioria das vezes, né, muitos são os familiares que vêm receber
os espíritos, né, e fazem uma festa, porque assim, é como se fosse, nós fazemos festas aqui quando nascemos, né? Quando os nossos filhos nascem, quando nos aniversários, mas quando desencarna, os espíritos fazem festas, porque é o momento que saiu do exílio, porque a verdadeira vida é a vida espiritual, é o retorno, né, que nós vamos para a vida espiritual. Então, na erraticidade vai depender do estado de consciência, né? Cada um de nós tem uma visão diferente do mundo espiritual, a depender do nosso grau evolutivo. André Luiz, como eu já falei, ele demorou um tempo para reencarnar, porque, né, de uma certa forma, nós sabemos que equivocadamente também ele utilizou de alguns hábitos que não foram hábitos, vamos dizer assim, que ajudaram na sua evolução, que atrapalharam, né? Do outro lado, né, ou do lado do mundo espiritual, nós sabemos, né, no livro Céu e Inferno, o livro vem nos ensinar que o céu e o inferno não são espaços geográficos, são estados de consciência que estão dentro de nós. Onde nós formos, onde nós estivermos, nós levaremos conosco. Nós podemos estar vivendo o céu e o inferno também reencarnados aqui neste momento, porque é um estado de consciência. Se eu estou com estado de consciência perturbado, equivocado, planejando mal, eu estou vivendo no inferno. Se eu estou no estado de consciência equilibrado, emanando energias positivas, para que possa acabar a guerra, para que possa cada vez mais nós rumarmos à perfeição, que a misericórdia divina possa imperar no meio de nós estamos vivendo o céu limitado, lógico, né? Então, a doutrina espírita, ela veio desconstruir esse céu geográfico, esse inferno geográfico. Esse céu ocioso que a gente morreu e fica contemplando, nesse céu ocioso, sem fazer nada, e esse inferno queimando nos caldeirões. A doutrina dos espíritos veio desconstruir tudo isso, mostrar que não existe esse céu e esse inferno assim. A depender do que nós estamos pensando e sentindo. Mas depois nós vamos nos descobrindo através da espiritualidade, onde é que nós estamos, né, descobrindo o espaço, né, dentro de nós, né, se nós estamos no céu ou no inferno, se nós estamos reencarnados ou desencarnados, e aí a espiritualidade amiga também está trabalhando para nos ajudar. Tanto nós temos os nossos anjos guardiães, que nos ajudam muito, que é um espírito mais evoluído do que nós. Então, quando nós tivermos dificuldades, né, estamos querendo, principalmente com muitas dificuldades, achando que nada vai dar certo mais, estamos com muitos problemas, às vezes tem pessoas querendo até ceifar a vida antes do tempo proposto, né, e não reencarnar, o tempo que foi planejado, nós temos que pedir muita ajuda aos benfeitores espirituais e nossos anjos guardiães, para que nós não venhamos tirar nossa própria vida, porque é muito complicado, né? Só Deus cabe tirar a nossa própria vida, só Deus, e a vida de qualquer outro ser humano. Então, preservar a vida é muito importante. Tudo passa, a pandemia, nós estamos aprendendo com ela está passando aos poucos, e vai passar. As guerras também vão passar. Quando nós entendermos de que nós somos espíritos imortais, que nós não levamos nada materialmente falando, bens nenhum, só as nossas ações equivocadas ou acertadas, só isso que nós levamos. Nós vamos aprendendo cada vez mais a trabalhar o orgulho, a vaidade, a inveja, o egoísmo, porque a vaidade, o orgulho, o egoísmo são chagas que prejudicam a nossa evolução. E, mais uma vez, concluindo o tema da morte na visão espírita, eu quero dizer que a morte marca o fim de um período. A existência do ser encarnado, que teve a oportunidade de redimir de alguns erros e se preparar para o porvir que o espera por além-túmulo. E nós poderemos começar a preparar a nossa, para finalizar, ainda que estou quase finalizando, preparar para que nós possamos ter uma boa morte? Podemos, e começar já.
Poderemos exercitar algumas aprendizagens desde agora. Nós já estamos exercitando, né? Mas nós poderemos exercitar cada vez mais. Um dos ensinamentos no livro Preceitos de Saúde, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, guarde o coração em paz, à frente de todas as situações, de todas as coisas. Outra coisa importante é apoie-se no dever rigorosamente cumprido, buscando o equilíbrio físico, emocional e harmonia espiritual. Cultive o hábito da oração. É muito importante orar. Mas será que importa a quantidade ou a qualidade? A qualidade. Nós podemos orar em qualquer lugar. Pegando um ônibus, na roça, no trabalho, na nossa casa, nós precisamos orar. E orar é muito importante. A prece nos ajuda a alavancar para a evolução moral e espiritual. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. Ocupe o seu tempo disponível com coisas boas, né, com músicas boas, com palestras, com o próprio descanso, né, para refazer o corpo físico, né, isso é muito importante. Outro encaminhamento importante é começar na nossa alimentação, reeducar a nossa alimentação. Quem sabe, né, tirar a carne vermelha 2, 3 vezes na semana, comer a carne branca, né, a carne do frango, comer... Branca é o que eu estou falando agora, né? A carne mais sadia. Ovos. Vamos reeducar a nossa alimentação. Vamos fazer meditação. A partir de janeiro deste ano, eu comecei a fazer meditação e estou reeducando a minha alimentação. Tem umas meditações muito importantes aí, né, no YouTube, meditação de 21 dias. Eu estou meditando, inclusive com a Gabi aí, que é uma estudiosa, fez mestrado na área e nos ajuda a buscar o nosso equilíbrio moral e espiritual. Estudar é muito importante. Quem não sabe ler, Dona Benice fala assim, Dinalva, eu não sei ler, mas eu estou assistindo as palestras estão me ajudando. Muito bom, Dona Benice. Assistir as palestras, como eu falei com a senhora, elas ficam gravadas aí, é só a senhora clicar nesse link aí azul do YouTube. Pode clicar a qualquer momento, qualquer hora que a senhora vai assistindo, né? Isso é muito importante para aprender, né? É muita coisa do mundo espiritual. Evitar a cólera, né? A raiva, trabalhar essa questão da raiva, da maledicência, de falar mal dos outros. Às vezes nós somos muito invejosos, falamos muito mal dos outros. Então, vamos trabalhar essa maledicência, isso é importante. Vamos aprender também a contemplar a natureza, porque a natureza nos ajuda muito. Muito, 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 muito. E são alguns de algumas das ações, das práticas que nós podemos fazer no dia a dia, que nos ajudam a nos libertar. Aos poucos, que quando nós desencarnarmos, nós vamos, aos poucos, entendendo que o nosso corpo físico serviu só quando nós estávamos aqui na Terra. Depois, nós continuamos com o perispírito no mundo espiritual. Então, assim, a nossa vida no mundo espiritual vai ser bem mais tranquila, bem mais serena, a começar desde já. E isso é importante porque nós vamos compreendendo de que nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Nós não estamos a passeio. Cada um tem uma tarefa a desempenhar, tarefa de mãe, de avó, de avô, de espírita, de cidadão, de cidadã, de professor, de professora, de gari, de doméstica. Tarefas nós temos a desempenhar. E é importante que desempenhemos as nossas tarefas de maneira que a nossa consciência não nos cobre. E para finalizar, agora finalizando mesmo, eu digo que se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Reenfio. Então, boa tarde mais uma vez e muito obrigada pela atenção. E continuamos aqui, que a Linda já está voltando, né, Dona Linda Berg Macedo? Isso aí, Dinalva, palestra maravilhosa da tarde de hoje, falando sobre um tema que, apesar de ainda termos conhecimento, não nos preparamos para ele ainda que no corpo físico.
E é como você falou aí, Paulo nos fala no Evangelho que nós devemos agradecer ter o conhecimento espírita, mas discípulo de Jesus só aquele quem faz a caridade, não é? É isso aí. A gente vai agradecendo aos nossos internautas, agradecendo a Dinalva através da fanpage do Albergue Nosso Lar, né? A SEAC, Albergue Nosso Lar, agradece a Dinalva pela palestra edificante, através do canal da União Espírita de Guanabi e do Albergue Nosso Lar. Também aqui a Jane Xavier, que é presidente da União Espírita de Guanabi. Bate palmas aí, bastante didática e esclarecedora essa palestra. Parabéns, Dinalva. É isso aí, os nossos agradecimentos. Também aqui nós temos Valquíria, né? Parabéns pela palestra. Bacana demais. Aos nossos internautas, a gente agradece a parceria, o momento, aos futuros internautas. E a gente finaliza, e depois que finalizar, a gente vai dar os recados para a noite de hoje e para a semana. Dinalva, eu convido a você, a gente agradece imensamente mais uma vez a palestra, convido a você para fazer a prece final. Ao microfone. Linda, só quero também agradecer a oportunidade, né? Por essas reflexões, como eu disse primeiramente para mim, né? Que a gente volta para dentro da gente. Agradecer também as pessoas que registraram no chat, Jane Xavier, Valquíria, né, Dolores, Janine, Delmídio Macedo, né, e tantas outras pessoas, que a própria Dona Benice, que está lá na comunidade quilombola de Araçá-Careacá. Beijos, Dona Benice. Ela assiste as palestras, maravilha. É uma quilombola do meu peito, do meu coração. Ela assiste as palestras, tanto as palestras espíritas, como também as palestras do canal do meu grupo de estudos sobre as questões raciais, quilombolas, né? Maravilha. Vou agradecer agora, neste momento, só temos a agradecer mais uma vez falando, né? A espiritualidade amiga, que com certeza, desde o momento que nós preparamos esta nossa fala, continuou aí nos ajudando, nos intuindo, que pudéssemos falar de maneira mais didática, compreensiva, clara, objetiva, que pudesse tocar nos corações das pessoas e de outras pessoas que também vão assistir. Muito obrigada, Jesus, governador espiritual do planeta, por este momento. Muito obrigada de coração. Muito obrigada aos benfeitores espirituais da SEAC, aos benfeitores espirituais do Obreiros do Porvir, aos benfeitores espirituais da União Espírita de Guanabi, do Movimento Espírita de Guanabi, da Bahia. Hoje nós tivemos reflexões belíssimas na parte da manhã, né? Dia Estadual da Educação Espírita, foram momentos maravilhosos, só agradecimentos. E que essas energias benéficas elas possam se estender por todos os lares da nossa cidade, Guanabi, Bahia, das cidades da Bahia, do Brasil, do mundo inteiro. E que essas energias benéficas, Jesus, possam tocar nos corações dos governantes, dos políticos, das pessoas ainda que estão tramando e praticando guerras. Jesus está no leme. Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine. Muitas luzes para todos nós. Que assim seja. E que assim seja. E que assim seja. Ó, dessa forma, ó. Dedo médio com o polegar. O dedo médio com o polegar. Ó, que assim seja. Em libras. Vamos lá. Para hoje, às 20 horas, no canal do YouTube da União Espírita de Guanabi, palestra com Rosana da Silva, de Montes Claros, Minas Gerais, tema As Mulheres do Evangelho. Lembrando que o próximo domingo também teremos palestra às 17 horas aqui no canal do YouTube do Albergue Nosso Lar.
nós temos também aqui palestra do próximo domingo da União Espírita de Guanambi, dia 13 às 20 horas, com Carlos Alexandre, tema Reencarnação, Justiça Divina. Nós temos aí palestra do Obreiros do Porvir, palestra presencial com transmissão ao vivo do Obreiros do Porvir de Guanambi, sábado, dia 12 às 20 horas, palestra com Adriana Amaral, tema A Influência dos Espíritos em Nossas Vidas. E você é o nosso convidado. Logo mais às 20 aí, palestra com Rosana de Montes Claros, tema As Mulheres do Evangelho. É isso aí. Dina, obrigada mais uma vez pela palestra maravilhosa da tarde de hoje, tá? Grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Até, gente. Um abraço. Um abraço a todos e até a próxima live. Beijo.